Meninas queridas, sejam bem-vindas a mais uma live para ajudar vocês, queridas empreendedoras, a não passarem perrengue e nem dificuldades desnecessárias. Hoje, gente, a gente tem uma convidada muito, mas muito especial aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre educação dos filhos. Eu sei que muitas mães empreendedoras estão com seus filhotes em casa e muitas estão perdidas com tantas tarefas que já tinham que executar né, tem ainda que se preocupar com a educação dos filhos, não sabe se estão fazendo certo, se estão fazendo errado. A cabeça das mulheres estão assim, ó, pra cima, gente. Não sabe se trabalha e se cuida dos filhos, não sabe o que faz da vida. Estão assim, absolutamente, olha, eu participo de grupos de mães e eu vou falar que as mães, assim, estão atarefadas com tudo que com relação à casa, com o trabalho, mas também estão preocupadas com os pequenos. E hoje eu trouxe a Super Nani. Gente, é sério, a Super Nani. Não é aquela Super Nani que aparece na televisão, não, gente. É a Super Nani Adriana de Abreu, tá? Essa é a minha Super Nani, porque ela me ajuda na educação dos meus filhos. Eu gosto muito, é uma amiga querida. E ela olha, gente, ela é diretora pedagógica do Porto Real. Ela é professora de professores e ainda é mãe de 4, gente. Eu não sei como é que ela dá conta, eu não dou conta de 2, imagina de 4. Imagina minha mãe, minha sogra, tomando conta desses filhos todos que elas tiveram e ainda continuarem sãs, né? Vou chamar a Adriana aqui para não tomar muito tempo na live não, gente. O que eu quero, gente, é que vocês tirem todas as suas dúvidas com essa mulher. Cadê a Adri, gente? Especialista aqui, que finalmente conseguimos fazer uma live. Cadê a Adri? Adri! Fala, doutora Oi, Adriana! você tá me vendo? Tô te vendo perfeitamente. Deixa eu virar pra cá. Isso, porque eu não me vejo. Sempre que eu entro como convidada, a minha tela trava e eu não consigo me ver. Mas Como tudo bem. você tá de azul? Estamos Azul. combinando hoje de Isso. azul. Isso. E aí, Adri, não tá te vendo? Você não tá se vendo mesmo, Adri? Não, congela a minha imagem. Assim que eu entro, a imagem congela e aí eu não vejo mais. Quer dizer, ela Mas, fica paradinha aqui. Mas eu tô te mas vendo está... bem, tô te ouvindo bem. Tá, Gente, vocês estão vendo a Adriana? Vamos falar com o povo aqui para ver se o povo tá te vendo. Gente, fala aí se vocês estão vendo e ouvindo a Adriana bem. Vamos ver se o pessoal vai responder aqui. Não sei se o Instagram hoje vai colaborar, né, Adri? Pois é, e a minha internet hoje aqui em casa também não tá das melhores, não, mas é o que tem, a gente faz, né, Ale? Exatamente. Gente, ó, finalmente eu consegui marcar uma agenda com a Adriana para ela vir aqui e simplesmente ajudar. Eu falei que você é a super nani, Adri. Quem dera. Quem dera. Não, filha, ó, você cuida de mais de 100 criaturinhas. Aí você tem 4 criaturinhas em casa. Ainda ajuda as amigas com as criaturinhas delas, né? Para não enlouquecer. Então, Isso. filha, você é mais do que uma super nani. Você ajuda essa mulherada, porque eu vou te falar, Adri, o que tem de gente descabelando dentro de casa, tá? Então, com os cabelos assim, ó, pra cima, porque tem que cuidar de casa, tem que cuidar do negócio, e ainda por cima tem que cuidar dos filhos, da educação dos filhos. Ó, tá assim por aí, viu, Adri? Eu sei disso, Ale, porque eu faço parte dessas aí, né? Eu tô passando por isso na pele também, então eu não preciso nem imaginar. Eu sei o que a grande maioria aí de uma das mães está passando nesse momento, né? Mesmo aquelas que têm os filhos pequenos, que nem iam para a escola, né? Muda toda a dinâmica. Você não poder sair de casa, você não poder fazer um passeio com seu filho,
né? Você não poder ir na padaria comprar um pão com tranquilidade, né? Você ter o marido, muitas vezes, né? Vem para dentro de casa trabalhar. Então, isso acaba com a rotina, né, de qualquer família. Não é que isso seja uma tragédia, né? Não é que isso não possa ser bom, mas até que a gente volte para um ponto de equilíbrio, né? Isso custa muito. Sim. Custa mesmo. E Adri, como é que a mulher, como é que hoje você está orientando os pais, né? A gente sabe que você também é orientadora familiar. E como é que hoje você é dona de escola, você é diretora de uma escola aqui na Barra. E quais estão sendo as orientações que neste momento, né, por conta do coronavírus, as crianças não estão tudo dentro de casa, quem está assumindo uma boa parte dessa educação hoje são os pais, né? Eu vejo por vocês estão super ajudando a gente, né? Dando ali a parte de pedagógica, mas quais são as orientações que você hoje, por mais que as crianças não estejam no Porto Real, mas que estejam em outras escolas, quais orientações você daria hoje, que são assim super importantes, para que a mãe e o pai, né, eles fizessem dentro de casa para que mantenha uma rotina, até uma forma melhor de ninguém se estressar tanto nessa quarentena? Isso. Então, Ale, o que acontece? Hoje mesmo eu estou enviando aqui um vídeo com algumas orientações para os pais do Porto Real, das meninas especificamente do Fundamental. Então, aqui a gente pode enxergar, eu separaria aqui em 2 grupos, né? Se a gente falar de criança pequena, senão a gente teria que falar até em 3 grupos, pegando as crianças já nessa fase de Fundamental 2 e ensino médio. Então, vamos começar ali pelos pequenininhos, né? Pela educação infantil. Muitas escolas têm disponibilizado aí, né, alguns vídeos, algumas atividades para que os pais possam fazer. Então, é importante que a gente entenda que quando a escola disponibiliza um material como esse, ela está fazendo no intuito de dar um apoio à família, e não no intuito de ser um peso, né? Uma criança de educação infantil, ela não tem, de fato, um conteúdo a ser cumprido. Ela tem uma determinada rotina de estimulação que é importante ser desenvolvida, não é, diariamente, mas o ideal é que seja feito com a orientação da professora. Então, que as mães, nesse momento, elas não entrem nessa neurose, de fato, de se tornarem professoras. Se isso é um prazer para a mãe, se isso é uma forma, é um momento em que a mãe encontra para uma boa interação, para uma interação saudável e alegre com o filho, que ótimo, que ela sente, que ela pega aquele vídeo, né, e esteja ali junto com o filho trabalhando, né, fazendo aquela atividade. Agora, se isso vai ser um peso para a mãe, né, se a mãe está agora super atarefada porque é uma mãe que precisa dar conta de tudo que ela já dava e mais um pouco, né, porque está com as crianças em casa o tempo todo, porque tinha uma funcionária em casa que agora não está mais indo trabalhar, porque agora tem a carga do marido dentro de casa. Então, se essa mãe está sobrecarregada, qual vai ser o nível de paciência dela, né, e de envolvimento para fazer um trabalho como esse? Sentar com uma criança pequena para fazer essas atividades. É complicado. Então, a minha orientação para a educação infantil é essa. Se você não tem tempo, se você não tem paciência nesse momento para fazer atividades com o seu filho, não faça. Não faça. Agora, o que não pode ter é uma expectativa de que vai ligar o computador ou vai ligar a televisão e vai deixar a criança ali sozinha. Ah, que bom, chegou a atividade da escola, vou deixar o meu filho ali sozinho por 20 minutos, 10 minutos que seja, e ele vai fazer e eu vou poder fazer outra coisa.
Isso não vai acontecer, né? Professora não é animadora. Professora não é blogueira que consegue ali, através de um vídeo, né, captar a atenção de fato da criança. Aquele vídeo, ele é mais uma orientação para os pais, para que eles estejam junto com a criança. E já que essa mãe, esse pai, está tendo aquele tempo, aqueles 15 minutos, aquela meia hora disponível para o filho, então que ele possa aproveitar esse tempo bem. Então, por isso essas orientações, por isso a escola, né, muitas escolas estão disponibilizando essas atividades, para que o pai não tenha que ainda por cima sair pesquisando, buscando o que é mais adequado para o meu filho nesse momento. Então, se a escola do seu filho já disponibiliza isso, ótimo. Mas é preciso, né, ter as expectativas no lugar certo. Não adianta achar que a criança, principalmente os pequenos, 2, 3 anos, vão ficar ali sozinhos diante do vídeo? Não vão. Tá certo? Os maiores, até uma criança até de 5 anos, já consegue. Mas aí, o que a gente precisa? Precisa também da disponibilidade da mãe para preparar o material. Geralmente, né, as escolas estão orientando materiais simples, que a mãe não precisa sair de casa para comprar, fazer com que ela tenha, né? Mas, então isso, saber que essas atividades são para apoiar as famílias e não para atrapalhar as famílias. Então, se a mãe tiver a oportunidade de fazer alguma brincadeira, alguma atividade física com as crianças em casa, movimentação, isso agora é muito importante, não é, para elas. Outra coisa também que é fundamental nesse período, porque é fundamental sempre em qualquer período, que é a leitura, né? Ler para as crianças. O tempo que você tem, leia para os seus filhos. Ah, eu também não estou com muito tempo. Então, vamos lá, pega uma gravação. Hoje em dia a gente tem, eu descobri, vou até disponibilizar depois lá para as mães da escola, eu descobri que no YouTube toda aquela coleção dos disquinhos que contam histórias, aquilo é da minha época, eu cresci ouvindo disquinho. Eu também tive disquinho. Então, tá lá, a coleção inteira tá lá no YouTube. Então, você coloca ali, deixa só a criança ouvir histórias. Isso para as crianças é muito importante nessa hora, né? Agora, passando aí para o segundo grupo, que é o grupo dos pequenos do Fundamental, Fundamental 1, né? São crianças já maiorzinhas, são crianças em que as escolas agora precisam trabalhar como se o ano letivo estivesse correndo, né? As escolas têm um compromisso com as secretarias de educação de apresentar conteúdos para as crianças, né? Dessa forma à distância, o que é uma loucura, mas pelo que eu estou vendo pela escola dos meus filhos, né, pelo próprio Porto Real, todo o esforço que a gente está colocando para que isso possa acontecer. E aí o que acontece? Aí sim existe uma necessidade de apresentação de conteúdo novo. E os pais podem ficar naquela preocupação, ai meu Deus, meu filho não consegue. Tá difícil, essa interação com o vídeo, ou falta aula ao vivo, ou então falta aula gravada. É lógico que a gente sabe que isso acontece, né? É muito diferente você ensinar uma criança estando do lado dela, diante dela, vendo exatamente o que ela está fazendo, do que você, através de uma tela, né, mesmo que ao vivo, esteja interagindo com essa criança, por mais que os grupos sejam pequenos, né? Então, qual a tendência de muitos pais nessa hora, né? É sentar junto com o filho e ficar estudando e cobrando, né? Então, trazendo uma pressão ainda maior para a criança nesse momento. Então, em geral, o que eu aconselho, Alê, é o seguinte, é você primeiro ter uma rotina na sua casa e você ter um determinado momento que você consiga tirar no seu dia, pelo menos uma hora, regularmente, de paz para sua casa. Para que nesse momento, para que nessa uma hora, o seu filho de Fundamental 1, ele possa estudar. Tá certo? O importante nesse momento, Ale, é manter
rotina de estudo para as crianças. É manter esse hábito, manter essas crianças ocupadas, manter essas crianças com atenção em estudo. Pode ser que eles absorvam, pode ser que eles não absorvam, mas é esse ritmo, é essa cadência de estudo que vai permitir que, no momento que eles voltem para a sala de aula, eles já venham embalados de alguma forma, para que a gente não comece do zero. E mais do que começar do zero, a gente tem que consertar alguns erros, digamos, né, que foram adquiridos nesse processo. Por quê? Porque aquilo que eu estava falando, muitos pais resolvem encarar ali o professor. Ele quer assistir a aula junto com o professor, ele quer explicar para o filho ali junto na hora que o professor está explicando. Ou então, acabou a aula, o pai vai lá, não, agora faz, vai. Então, isso, né, pode desvirtuar, de fato, o trabalho do professor. Então, o pai tem que ter paciência, o pai tem que ter, nessa hora, confiança na escola em que ele escolheu, né? Entendendo que o programa que a escola está apresentando certamente é o melhor que a escola pode oferecer naquele momento. E isso, se você está numa semana, num dia, estressadíssima na sua casa, de que vai adiantar você colocar o seu filho para estudar? Se você sabe... que acontece, que acho que é uma grande parte da aflição das mulheres hoje, que eu falo assim, de mãe e pai, né? É essa questão de estar com essa paranoia de virar o professor da criança, mas também de não estabelecer uma rotina, né? Eu tô vendo aqui uma pergunta, o Adri, a Fê, que acho que ela trabalha com fotografia, né? Ela tá perguntando assim, a rotina de estudo é para qual idade, né? E porque tá difícil manter o foco da criança, deixa eu ver aqui, a gente acabou de falar 4 anos. Isso, a gente acabou de falar. 4 anos, gente, não tem rotina de estudo. 4 anos não tem rotina de estudo. 4 anos é rotina de estimulação aí. É leitura, é música, é conversa, né? São atividades motoras. Então, certamente, toda escola deve estar mandando agora atividadezinhas de coordenação motora fina, né? Eu já vi até aí a Larissa fazendo, né? Pega o palitinho, faz um desenho no isopor e depois vai furando, né? Isso. Então, essas atividades que são importantes agora. Não se preocupar com pré-alfabetização na educação infantil nesse momento. Mas tem que escrever a letra A, tem que escrever a letra E, e tem que saber o som. Isso não é o momento agora, né? O momento é da gente manter as nossas crianças nesse nível de estimulação e de atividade, mas sem a pressão da mãe, sem o estresse da mãe. Então, na minha opinião, Ale, de pouco adianta você colocar o seu filho ali para estudar 1 hora todo dia, mas isso ser a base de briga, né? A base de forçação de barra com ele. É lógico que a gente, né, enquanto mãe, a gente precisa organizar a rotina, a gente precisa fazer eles entenderem que esse horário é importante, né? É um processo de convencimento. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente estiver minimamente tranquila. Sim. Então, como é que a gente vai ficar tranquila se na sua cabeça, por exemplo, você tem que dar conta de um conteúdo de 3º ano? Como é que eu vou dar conta de um conteúdo de 3º ano? Como é que eu vou dar conta de um conteúdo de alfabetização? Lógico que você vai ficar tensa. E aí, na hora que o seu filho fizer um corpinho mole ali, aquela preguicinha que eles estão acostumados a fazer em sala de aula, mas que o professor já sabe como lidar, né? Muitas vezes perdem a paciência na hora. E aí, esse momento de estudo vira o quê? Um momento de briga, né? E aí vai acabar prejudicando mais ainda. A criança vai perder totalmente o gosto, o interesse ali pelo estudo, vai ficar ali chateada com a mãe. Então, é preciso fazer combinados com as crianças ali. Combinados, olha, tudo bem. Mãe, mas ficar estudando assim é chato, eu não gosto, eu não consigo entender o que a professora fala. Tá, mas isso aqui é importante.
você vai precisar fazer, o que, que você gostaria de fazer nesse horário. Ah, eu preferiria fazer outra coisa. Então, encaixa essa outra coisa que ele gosta num outro momento do dia, né? Uhum. Fala aí, Show. você perguntar. Não, teve uma pergunta aqui, Adri, deixa eu ver aqui. Esse treco aqui ele faz de vez em quando, peraí. Eu vi uma pergunta aqui perguntando sobre a alfabetização. E a alfabetização? E para quem está na alfabetização, a Nica perguntou. Pois é, o que acontece? No nosso caso específico, né, a alfabetização é justamente a nossa maior preocupação e o nosso maior foco, a nossa maior atenção agora, né? Uhum. Então, no nosso caso, a gente consegue montar um esquema de aulas ao vivo com grupos de 2 ou 3 crianças no máximo, né, todos os dias, para esse acompanhamento aí de leitura mesmo, de atividades fônicas mesmo ao vivo. E as atividades todas de escrita, né, para fazer trabalho de caligrafia, isso tudo é em atividades gravadas, né? Uhum. Então, a alfabetização vai depender do método com o qual o seu filho está sendo alfabetizado, né? De fato, uma alfabetização é bom um apoio da mãe ali do lado, na hora, para que ela possa ouvir, entender como a professora trabalha, para depois, se ela tiver esse tempo, se ela tiver essa paciência, ela trabalhar da mesma forma com a criança, tá? Uhum. Mas então, para isso, é preciso que a escola esteja disponibilizando o material, né? Esteja disponibilizando esse tipo de orientação para as mães, né? Uhum. Mas, fala. Não, essa questão é importante, né? Que eu acho que o maior sofrimento que tem, Adri, é a questão do tempo que a pessoa tem disponível para estar ali acompanhando, né? E não sofrer, para não querer ser a professora. Eu vejo muitas mães sofrendo porque as crianças, de fato, a gente elas fazem corpo mole, elas não querem fazer isso. Tem outras coisas muito mais legais em casa para fazer, né, do que ficar estudando. Então, uma coisa importante que você falou, que é da rotina. Aqui em casa, por exemplo, de manhã, o Caio vem aqui para a varanda, né, porque ele precisa de um ambiente um pouco mais silencioso, porque ele tem o TEPAC, né? E que ele precisa de muita concentração, ele precisa de foco, ele perde foco, ele passa uma borboleta, ele já tá olhando a borboleta, né? Então, assim, ele fica aqui fora, enquanto ele não terminar a atividade que é enviada para ele. No começo foi terrível ele fazer, né? Porque até pegar ali, ele mesmo fazer, tem um autodomínio, ele tá no 3º ano. Até ele começar, quem fez muito esse acompanhamento foi o César. O César, ele, por mais que... mas o César tem mais paciência com essa questão do ensinar, né? O Caio. Então, o Caio sentou e ficou aqui. E aí eu aproveito que o César está orientando o Caio, eu vou lá e pego a Larissa. Porque aí eu pego o meu computador, né, e disponibilizo para ela ver o vídeo. E tem que realmente... Essa questão de que você falou, que tem que ter a paciência, você tem que tirar, porque muitas vezes, Adriana, não sei se acontece com outras meninas, eu já passei por isso, é querer fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso. Querer trabalhar e querer atender a criança, aí você perde a paciência com quem? Com o elo mais fraco, que é a criança. Isso. Então, isso que eu ia falar agora, Lê. O que acontece? A gente, enquanto mãe, a gente tem uma obstinação aí por controle, né? A gente quer controlar tudo, a gente quer dar conta de tudo. E então eu quero estar com a minha casa arrumada, eu quero estar com a comida feita na hora, eu quero estar com as crianças estudadas, limpas, eu quero estar, sei lá, né, com o meu trabalho profissional organizado, né? Eu quero quer tudo em perfeitas condições. Camarada, entende? Você não está num período de ter perfeitas condições para nada. A gente não está em perfeitas condições. Se a gente não
Se a gente não entende isso e não se prepara para isso, vai ser frustração atrás de frustração. Vai ser grito dentro de casa, vai ser pancadaria dentro de casa, vai ser tumulto e não vai ter nada, absolutamente nada bem feito. E você com aquela frustração, com aquele sentimento terrível dentro de você. Então, o importante, o primeiro ponto é saber, nada vai poder sair perfeito. Não dá, normalmente já não dá. Numa situação como essa, é pior ainda. Então, o que é importante agora? Você pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista das suas prioridades. E ver, de fato, quanto tempo cada uma dessas atividades leva. Não, eu sou píssica com arrumação. A minha casa tem que estar super arrumada. Aí você vai pensar, cara, eu tô com 3 filhos, eu no caso, tô com 4 filhos dentro de casa, 24 horas por dia. Como é que eu vou ter essa casa realmente, absolutamente arrumada? Eu não vou ter essa casa absolutamente arrumada. Tá? Então eu tenho que incluir na minha rotina qual o momento do dia em que arrumamos a casa. E o que a gente precisa fazer para manter a casa minimamente arrumada. Então eu penso isso, coloco no papel, penso no tempo, né, que isso vai me levar. Depois, Então, eu vou fazendo uma lista dessas atividades que são importantes no meu dia, né? E aí eu vejo o tempo. Se eu somar todos os tempos necessários, vai dar 50 horas no dia. E a gente não tem essas 50 horas. Não tem. Então, o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou começar a priorizar. Aí eu começo a priorizar. Peraí, então, tudo bem, eu tenho que ter a casa arrumada. Mas então eu vou fazer o seguinte, essa rotina de arrumação vai ser só segunda, quarta e sexta. Tudo bem, eu preciso, sei lá, né? Eu preciso dar atenção para as crianças. Eu preciso brincar com elas. Poxa, mas eu também tenho que dar conta do meu trabalho profissional. Então, onde eu equilibro? De que forma eu equilibro? Se isso não está planejado, você entende super bem de planejamento, amigo. Se isso não está planejado, isso não sai. Se a gente não se organizar para esse período, se a gente deixar para tocar o nosso dia de acordo com o que vai aparecendo na base do improviso, não sai nada, só sai frustração, só sai confusão, só sai pressão para cima das crianças. Porque aí a gente quer que a criança dê conta de tudo em 15 minutos, que é aqueles 15 minutos que você tirou de intervalinho do trabalho que você tinha, né? Ou então, se você não tem um trabalho profissional, né, você quer que eles brinquem só 15 minutos, que é para não destruir a casa toda. Né? E entender, outra coisa importantíssima, que eu estou vendo que tem muita mãe, eu vejo isso pelos memes, né? Muita mãe super preocupada com as crianças que comem o dia inteiro. Cara, é isso, esses camaradinhas, eles não têm mais o que fazer direito dentro de casa, deixam trabalhar. E eles estão ansiosos, a gente precisa entender isso. Nós estamos ansiosos, as crianças estão ansiosas por 2 lados. Primeiro, porque eles estão vendo que a vida deles está de cabeça para baixo. E depois, porque nós estamos ansiosos, estamos passando essa ansiedade para eles. Então, onde que geralmente o ser humano desconta a ansiedade? É na comida. Então, eles vão pensar, só pensam em comer. Aqui em casa é assim, acabou de almoçar, ele já pergunta que horas é o lanche. Eu falei, camarada, tu acabou de comer. Aqui também. Não, mãe, não é que eu esteja com fome, eu só quero me organizar aqui, né? Se organizar do quê, cara? Você que vai preparar o lanche? Né? Não, aí ele fala, não, eu quero preparar o lanche. Ah, então tá bom. Então até isso, comida, se isso está te agoniando, se está trazendo para você, né, esse desconforto todo, então organiza, bota uma rotina. Olha só, crianças, entendam, comida aqui em casa é só tal e tal hora. E ponto. Pediu antes do horário, olha só, não tem, você está sabendo que olha o horário que está. Não é hora de comer agora. E incute essa nova rotina na cabecinha deles. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai acabar acontecendo. Então, o que não dá, Ali, é para a gente ficar na base do improviso e na base da reclamação. Porque isso eu tenho ouvido muito, né? As pessoas planejam, não se organizam e só fazem o quê? Reclamar. Ah, porque eu tenho que estudar. Ah, porque eu não aguento ter que fazer isso. E porque eu tenho muita coisa para estudar com os meus filhos.
Camarada, se organiza. Não dá para estudar. E se isso não é prioridade para você agora, tudo bem. Tudo bem, conversa com a escola, liga para a escola, conversa com a coordenação e sabe, olha só, eu estou impossibilitada de estudar com meu filho. Qual é o plano que você vai ter para mim aí depois na volta? A escola vai te dar alguma opção, a escola vai te dar alguma orientação. O que não dá, Lê, é para a gente ficar nessa expectativa, né, de que tudo vai sair perfeito. Tudo vai sair perfeito agora, eu vou dar conta de tudo, ou o contrário, eu não dou conta de nada, não dá. Se organiza para sair minimamente as coisas bem feitas, né? Sim. O que você dá de conselho para uma mãe que vê outra mãe reclamando? O que eu conselho é o seguinte, olha só, você já montou um planejamento da sua rotina com os horários? Você já montou? Tem isso montado ou você está vivendo o cada dia do seu jeito? Né? Porque se você não tem... Porque é lógico ali, a gente precisa de uma flexibilidade. É lógico que eu tenho um plano aqui e nem todo dia meus planos funcionam. Né? A tendência minha, por acaso, é que funcione. Tá bem? Por quê? Porque eu estou em casa todos os dias, as crianças estão todas em casa e o Felipe está todos os dias na rua. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade aqui em casa. Mas tem gente que não consegue ter essa previsibilidade. Mas um mínimo de organização é falar isso. Olha só, você está reclamando por quê? Você se organizou? Você já montou o seu horário? Você tem, de fato, ali a sua listinha de prioridades? Então, tem coisa demais na sua lista. Ah, porque está pesado. Então, tem coisa demais. Corta alguma coisa. Não adianta querer dar conta de tudo. Corta alguma coisa. Vai ter que cortar agora. Alguma coisa tem que cortar. Você acha que as mães estão com síndrome da Mulher Maravilha? Algumas sim, Alê. Algumas entram nessa, como eu te falei, né? Que quer dar conta de tudo, quer que saia tudo perfeito. Né? E acha que vai dar conta. E não dá, vai pirar. E se não pirar, vai pirar os filhos ou vai pirar o marido. Né? E uma outra coisa, né, que eu descobri muito para mim mesma, né? Porque eu tenho uma questão de ansiedade tremenda, né? Quando a gente entra numa temporada como essa, que é uma temporada sem fim, né? Porque é uma temporada sem fim, a gente não sabe quando isso acaba. Se a gente souber, se já houvesse uma data limite, olha, a partir do dia tal, né, as coisas voltam, e o pior que voltam, a gente sabe que uma hora vai voltar, mas não vai voltar ao normal, né? Não. As coisas até voltar ao normal vai custar muito, a nossa vida nunca mais vai ser como antes. Né? Esse padrão normal que a gente tinha, a gente nunca mais terá. Né? Mas a questão é essa, é você saber, se você não sabe que tem um fim, né, você sabe que um dia vai acabar, mas quando? Então, para de pensar nisso. Para de pensar nisso. Se você fica pensando, ah, meu Deus, quando é que acaba? Vão ser 2 meses, vai ser uma semana, vai ser um mês, vai ser um ano. Né? Para de pensar nisso. Isso só te desequilibra, isso só te desestrutura. Pensa somente no dia de hoje. Ah, mas e o meu trabalho? Eu não vou receber, eu não vou conseguir pagar. Cara, você pensar nisso vai ajudar em alguma coisa? Exatamente. Você ficar antecipando, remoendo, isso vai ajudar? Ah, Adriana, vai ajudar. Porque eu tenho que me organizar e ver, porque já tem algumas coisas que eu já posso cortar no meu orçamento desde já. Ah, então tá. Então isso aí é uma preocupação, né, concebida ali, né, criteriosa. Você parou, pensou, organizou, não, olha, eu vou ter que cortar isso na minha vida, vou ter que cortar aquilo outro, para eu poder, né, uma vez que eu não estou recebendo por esse lado e tal. Então, ok. Agora, se você não tem o que fazer, né, nesse sentido, não tem o que cortar, não tem o que organizar, eu vou ficar só nesse sofrimento do que o que há de vir? Não, cara. Vive o dia de hoje. Pega o seu planinho para hoje, sua organização de hoje, né, suas prioridades para hoje e cumpre aquilo. Né? Às vezes, né, eu mesma, tem dias que eu me pego aqui, né, falando, cara, eu estou enxugando gelo. Né? Isso é um trabalho que parece que eu trabalho e que não surte efeito, que a coisa não acontece. Né?
Então, isso é uma sensação péssima que paralisa a gente. Paralisa. Uhum. Então, a gente não pode se deixar paralisar numa hora como essa, né? Então, vive o dia de hoje. O dia de hoje é o que você tem. É o que você tem para ser feliz, é o que você tem para trabalhar, é o que você tem para rezar, né? A gente não sabe de verdade se a gente tem um dia de amanhã. Então, para de sofrer. Sofre só as dores de hoje, que é você manter minimamente essa organização, manter minimamente essa rotina, né? Sem se cobrar casa brilhando, sem se cobrar um cardápio maravilhoso, variadíssimo, sem isso, né? Sem se cobrar que, putz, a Páscoa, eu não vou poder fazer aquela ceia que eu queria fazer, eu não vou poder estar na missa como eu gostaria de estar. Acabou, não está mesmo, não vai poder fazer a ceia que você queria fazer, você não vai poder estar com as pessoas que você gostaria de estar, você não vai poder estar na missa que você gostaria de estar. E aí? E aí? Faz o que dá para você fazer agora. Né? Eu te Aproveita. confesso, Adri, confesso que os primeiros 15 dias eu tava desse jeito, ansiosa, porque eu já sabia que 15 dias ia acabar. Mas aí eu vi que não ia acabar, aí eu falei assim, gente, joguei a toalha. Eu falei assim, agora eu vou fazer o que tem para fazer hoje. Não dá mais Isso, para ficar sofrendo. Né? E eu isso. vejo que muita gente ainda está sofrendo. Né? Que quer que as crianças... Sabe o que parece? Que parece que as escolas viraram um campo de concentração de crianças para os pais ficarem livres, sabe? E que não é bem assim. Poxa, ficar dentro de casa, eu falo assim, está sendo uma experiência muito difícil, mas ao mesmo tempo, assim, sabendo lidar com os nossos temperamentos aqui em casa, porque todo mundo aqui tem um temperamento diferente, e saber lidar isso faz a gente crescer, né? Faz a gente amadurecer. E ter essa diversidade de ter ficado dentro de 90 metros quadrados, e tem gente que fica em lugares menores, né? Tá sendo uma experiência diferente. Né? Mas o que as pessoas estão sofrendo, assim, falando assim, porque eu quero logo que a escola e volta, porque as crianças precisam ir para a escola, porque eu não dou conta. E querem, assim, não entendem que é um momento que a gente não dá para ir para a escola, não tem gente, acorda, né, para a vida, que não dá para ir para a escola, entende? Se vai para a escola em junho, eu não sei ainda. Então, assim, a gente tem que parar de ficar sofrendo com isso e parar de querer botar a responsabilidade na mão do outro, que é a responsabilidade do pai. Isso. Da mãe. Hoje eu recebi, né, um direct aqui de uma seguidora minha, né, falando isso que você falou, né, na questão dos temperamentos. Que agora, ela, assim, nessa temporada, foi ótimo para ela, porque ela conseguiu, de fato, definir o temperamento dos filhos. Olha, né? Só. Está convivendo tanto com os filhos, né? Está tendo que entrar aí em outras sintonias aí com a criança, né? Que chegou e falou assim, não, cara, agora eu consegui definir com certeza o temperamento dos meus filhos, porque o convívio está tão estreito, né? Tão próximo. Então... Mas isso, o que a gente tem que se preocupar agora, né? É isso, aproveitar, tirar o que é bom desse período, que é essa convivência, conhecer mais os filhos, né? Se relacionar melhor com os filhos. Mas se a gente ficar nesse papel, né, de querer dar conta também como professora, não é? Trazer essa carga muito grande, vai ficar complicado. Agora, também, ali, tem o outro lado da moeda, tá? Também por temperamento, tem mães que acham que isso tudo é muito pesado para o filho, né? Que fica com peninha do filho. Não, mas a escola tá mandando, é muita atividade, tadinho dele, né? Já tá aqui sem poder sair. Então também é outra coisa, né? Você aproveita para conhecer o seu filho de verdade e ver qual é o limite dele, a capacidade dele de verdade para fazer as suas atividades. Cara, tá muito pesado? Ok, não faz tudo. Faz uma parte.
né? Não precisa também deixar de fazer tudo. Ah, não dou conta. Tem um meme aí também que eu recebi. Olha, já dei férias aqui em casa. Aproveite todo mundo, já estão todos de férias da escola, né? Porque não estou dando conta de ser professora. Já está todo mundo aprovado aqui, todo mundo de férias. Mas é isso, né? Por quê? Porque você está nesse processo de muita exigência, de uma exigência como professora. A escola, depois, ela vai ter que dar um jeito de se virar. É duro eu falar isso, porque eu estou do outro lado da escola, né? Esse é o peso da escola. Porque a escola vai ter que se virar depois. A escola sabe que um processo de estudo à distância com criança de Fundamental 1, cara, isso não existe. Ô, Adri, eu e o César, nós trabalhamos em educação de universidade, né? Educação à distância. Uhum. E quando começou a entrar esse negócio do corona e as escolas começaram a se movimentar, vocês e tudo mais, eu falei assim, gente, será que vai todo mundo ir pro EAD? E o EAD, eu sou formada em administração e educação à distância. E é difícil, não é para qualquer um. Não é? Eu falo que a educação à distância não é para os fracos, é para os fortes. Porque é muito complexo o foco, essa determinação, essas virtudes, né, precisam estar muito aflorado, não só nas crianças, mas principalmente nos pais. Porque é dos pais, né, é através dessas virtudes dos pais de ter foco, de ter perseverança, de ter determinação, de mesmo que está difícil ir lá enfrentar. Então, esse comportamento tem que vir também do pai, passar para o filho, se o filho não tiver, para que ele consiga atingir esse objetivo, que é manter ali os estudos em dia. Né? Se não vira essa sofrência, né? Daqui a pouco tá cantando aquela música da Marília Mendonça para as mães, né? Um outro polo, né, dessa situação, que é o que eu vivo em casa, né, que é de outro grupo muito preocupante, que é a galera que vai fazer vestibular esse ano, né? Eu estou com um fazendo o 3º ano do ensino médio. Então, aí cabe, né, nessa hora que a gente vê a força da escola que a gente escolheu, né? E isso, mas sabendo isso, que a gente tem que ajudar o filho a manter a rotina, né? Aí, às vezes, agora, por exemplo, aqui em casa, né? Pedro assiste 5 horas de aula na parte da manhã. Ele tem todas as aulas dele ao vivo e tudo. Eu falo, mãe, e agora? Vamos lá, tá na hora de estudar. Cara, tá louca? Já estudei 5 horas. Não, amor, você não estudou 5 horas. Você assistiu 5 horas de aula, coisa que você faria se você tivesse com seu bumbumzinho sentado na cadeirinha lá na escola. Tá certo? Então agora é hora de você de fato estudar. Vai pegar atividade, vai fazer seus exercícios, né? Mas... Tem uma pergunta aqui, ó. Adriana, as crianças que estão em creches, como fazer? Por exemplo, esse último ano, um dos meus, ele será prejudicado para ir à alfabetização para o ano que vem. Então, isso que eu estava falando aqui antes, Clara Luz, foi até Clara Luz que perguntou. Então, o que acontece? Pré-alfabetização, nesse momento, né, se a creche do seu filho preparou algum material, né, procure entender exatamente a melhor maneira de se trabalhar esse material. E se você tem essa disponibilidade, trabalha com ele. Agora, vamos supor aqui o extremo. A escola não preparou nada. Né? Eu estou com meus filhos numa escola pública, que o governo está dizendo que tem que fazer e acontecer, mas já isentou todo mundo da educação infantil. Tirou todo mundo. A educação infantil não dá para fazer EAD. Então, o que você vai fazer? Não é? Estimular leitura, ou seja, ler muito para sua criança. Uma criança de pré-alfabetização exposta à leitura diariamente, ela está sendo já muito bem preparada. Tá bem? Então, boas histórias, contar boas histórias, pegar bons livros com entonação, fazer com que a criança tenha foco aí, tenha atenção na sua fala. Isso já é um bom trabalho. Depois, atividades de motricidade fina.
pega na internet. A internet hoje é uma facilidade tremenda, né? Procura lá atividades que você faça, né? Movimentos de pinça para a criança, né? Perfurar, pegar palitinho para furar, catar grãozinho, né? Enfiar coisinhas nos buraquinhos. Então, isso, né, são habilidades que a criança precisa. E se tranquilizando no seguinte sentido, né? Até um certo tempo atrás, a escolaridade, ela só era obrigatória, né, nessa fase, quando a criança entrava para a alfabetização. Muitas crianças saíam de casa direto para uma alfabetização. E se alfabetizavam e conseguiam ir bem. E eu acredito que, se a gente for comparar, né, essas crianças de antigamente que entravam na alfabetização com algumas crianças que estão em algumas escolas hoje em dia, né, as que estavam em casa antigamente tinham mais vantagem. Por quê? Porque praticavam aquilo que eu costumo falar sempre aqui, autonomias, né? Faziam suas coisas por si só, enfrentavam ali os seus desafios. Eu costumo falar muito com os pais lá do colégio, né? O grande desafio de uma criança que vai para a alfabetização é a autonomia. Mais do que habilidades motoras e habilidades cognitivas, a criança precisa ter autonomia, ela precisa ter coragem, ela precisa ter um posicionamento diante dos desafios dela. Então, Clara Luz, você está com seus filhos em casa? Incentive essa autonomia deles, leia bastante com eles, dê muito lápis de cor para eles colorirem. Vamos fazer atividades aí, vamos colorir bastante, atividades de coordenação motora fina, prestando sempre atenção na pegada do lápis. É importante que eles segurem o lápis do modo correto, né? E aí, quando chegar o ano que vem na alfabetização, o que a professora entrar com o conteúdo, a criança vai. Se for o método fônico ou outro método, ela está com esse imaginário pronto, ela está com esse ouvido pronto, né? Movimentação de letra, ela está com essa mão pronta para acompanhar qualquer traçado. Tá? Porque muitas vezes a gente vê mãe que faz lá papelzinho, pontilhado, para a criança fazer, cobriu 500 letras, mas ela está com essa mão, com essa pegada tão errada, ou então tão fraca, que, me desculpa dizer, aquele trabalho foi em vão. Tá? Então, mais vale agora, num momento como esse, você intensificar, né, as bases que são necessárias, do que entrar com conteúdo, do que ficar preocupada com conteúdo de verdade. Adri, quanto tempo de leitura para uma criança? Você fala deixar a criança exposta à leitura. A Carol está perguntando aqui, quanto tempo você recomenda de leitura para essa idade? Olha, para os pequenininhos em fase de pré-alfabetização, se você conseguir ler meia hora por dia, tá? Vai ser muito bom. O quê? Meia hora? Não tenho esse tempo. Ok, faz 2 intervalos de 10 minutos, de 15 minutos. Faz 3 intervalos de 10 minutos. Mas com uma tendência a puxar e a ter pelo menos uma tacada de 20 minutos. É importante. Isso vai ajudar a desenvolver o tempo de quê? De concentração e atenção para a criança. Uma criança que consegue ficar até 20 minutos, né, só ouvindo leitura, eu estou estimulando esse foco, essa atenção de uma forma assim excepcional. Hoje mesmo eu recebi aqui, Ali, os resultados do PISA falando sobre a leitura dos jovens. Tá? Ainda não estão ouvindo, mas eles estão lendo. Mas nessa nossa fase de educação infantil, que as crianças não têm autonomia para lerem sozinhos, né? O fato da mãe e do pai estarem lendo para ele é considerado leitura, tá bem? Porque está trabalhando a coordenação, está trabalhando todas as áreas do cérebro ali que são necessárias para isso, tá? Então, a diferença no resultado, tá? Nessas provas do PISA, em relação às crianças que leem em função da frequência diária, ou frequência semanal, ou frequência mensal, né? E também a qualidade do que leem. Ler histórias ficcionais, né? Produz um efeito muito distinto do que uma criança que lê, digamos, ao mesmo tempo, histórias não ficcionais, né?
digamos, ler jornal, mas ele fica 20 minutos lendo jornal. Ele fica 20 minutos lendo revista. Ele fica lendo 20 minutos fazendo pesquisa. Não é a mesma coisa. Você lê um livro com histórias, tá? E isso vai desenvolver aí a capacidade do seu filho tremendamente. Uhum. Então, e a leitura é hábito ali. Ah, meu filho não gosta. Leitura antes de dormir, tá valendo? Vale, mas aí... Vale, mas aí não pode ser só 5 minutos, né? Procura estender essa leitura um pouco mais, né? Se não tem tempo do dia, é na hora de dormir mesmo. A gente tá lendo Nárnia, então os dois, eu acabo lendo para eles, mas eu leio um capítulo quase todo, praticamente. Mas assim, chegando no final eles já estão dormindo, mas eu fico lá uns 25 minutos. Mas tá valendo. Quando eu li Nárnia para os meus, né, eu ficava danada que eles dormiam, porque eu tinha que parar a leitura para o dia seguinte e eu queria continuar lendo. Uma droga isso, né? A Carol perguntou aqui a questão dos gibis, né, de história em quadrinho. Olha, eu considero a leitura do gibi mais como uma brincadeira do que como uma atividade de leitura propriamente dito, tá? Tem gente que pode até me bater por conta disso. Ah, meu filho adora ler, ele fica meia hora lendo revistinha em quadrinho. Tá, eu considero isso que ele ficou meia hora brincando e não meia hora lendo, tá? Numa fase de alfabetização, né, quando a criança ainda está ali, não tem uma fluência ainda de leitura para pegar um livrinho e ler por si só, né, uma revistinha em quadrinho, ela entra como um estimulador. Ela pode entrar como um pequeno estimulador. Mas depois disso, depois do momento que uma criança já adquiriu fluência, né, ela já consegue pegar um livrinho e ler por si só, então deixa ela ler livros também. E nesse período, né, digamos, de crianças de 6, 7 anos, que ainda não tem tanta fluência, tanto ritmo para uma leitura, cabe a gente complementar com a nossa leitura. Eles leem o livrinho deles lá durante tanto tempo, pelo menos 20 minutos no dia, vai ler aquele livrinho, e depois eu entro à noite ou num outro momento com mais 10, 15 minutos de leitura. Tá? Até terem uma fluência de sentar e ler um livro um pouco mais consistente, realmente, por conta própria. Show. Adri, última mensagem que a gente já vai... A nossa live senão vai ser derrubada aqui pelo Instagram. Uma mensagem para as mães no sentido de tranquilizá-las sobre as suas responsabilidades, até que ponto elas devem estar assim, preocupadas e não desesperadas. Porque é diferente o desespero da tranquilidade, né? E uma mensagem, você como instituição, como escola, né? Eu sei que a situação da escola hoje também não é das melhores, porque muitos pais pensam em tirar as crianças por conta que não sabe quando vai voltar, tem toda essa dificuldade também aí das escolas, não só do Porto, mas também das outras escolas também, né? Aí uma mensagem também para que, acho que uma mensagem de parceria com a escola, eu acho que seria legal. Isso que eu ia falar, Lê. Então, não importa a escola onde seus filhos estejam, né? Enxerguem sempre a escola como uma parceira de vocês, né? Vocês não confiaram seus filhos a essa escola para a educação dos seus filhos, eles não estão lá todos os dias. Então, existe minimamente uma relação de parceria aí. Então, não é agora, no meio dessa turbulência, que a escola vai virar a inimiga da família. Algo, uma instituição que eu tenho a combater, a derrubar, porque não consegue me compreender. Nada disso, né? Eu acredito que todas as escolas, a gente, em função dessa confusão toda, a gente tem se aproximado de muitas escolas, né, para trocar experiências, pedir ajuda, né? Tudo isso está acontecendo entre as escolas também. Então, você individualmente procurar a sua escola, né? Procurar
tanto a direção pedagógica quanto a parte financeira, né? Coloca a tua história ali, vejam no caso a caso, no um a um, né? Tanto a questão financeira da família, quanto a questão pedagógica da família. Então, é nessa hora que você vai provar realmente aí, digamos, né, o valor da escola que você escolheu. Né? Se essa escola consegue te enxergar, de fato, como uma família única, ou se ela vai te tratar aí como um grande bolo, né, de qualquer forma. Então, em relação a isso, é isso que eu aconselho. Né? Não fiquem reclamando, não fiquem aí viralizando papo de grupo, de WhatsApp, falando da escola isso, porque a escola B fez isso, a escola C fez aquilo, e a nossa escola o que vai fazer? Não vai perguntar no WhatsApp, vai lá na escola e pergunta, ô nossa escola, o que você vai fazer? O que você pode fazer por mim agora? A minha situação agora é essa e tal. E a mesma coisa no âmbito pedagógico, né? O diretora, o professora, o coordenadora, a minha situação é essa, a minha realidade é essa. Né? Como é que você pode minimamente me ajudar e me apoiar e me orientar nesse momento? Agora, eu enquanto mãe, enquanto mulher, né, enquanto pessoa aqui, o que eu gostaria de dizer primeiro é o seguinte, nós mães, né, nós somos o coração da casa, tá? Somos nós que bombeamos toda a energia, né, os bons sentimentos, toda a questão da ternura para dentro da nossa casa. Né? E ao contrário, se esse nosso coração, se essa nossa energia, né, não expande dessa forma, a gente arruína toda a nossa família. Então, esse é um momento em que a gente precisa, não de uma forma egoísta, mas de uma forma muito, muito consciente, olhar para a nossa situação, como eu estou nesse momento, e buscar o seu equilíbrio nesse momento, a sua racionalidade, a sua paz. Você precisa estar em paz com você nesse momento. Então, tira os pesos que você colocou demais em cima de você nessa hora. Você precisa estar um pouco mais leve, né? Para que você continue sendo, né, esse coração da sua casa. É você que vai dar o espírito, né, de paz, de esperança e de confiança para a sua família. Se você estiver arrasada, sobrecarregada, né, arrancando os cabelos, a sua família vai se refletir, vai ser um reflexo dessa tua situação. Então, essa é a hora que a gente tem que reunir todas as nossas forças, né, para sermos realmente o sustento da nossa família. Mas no sustento nesse bom sentido, né? Não no dar conta, não do ser perfeitinha e dar conta de tudo do jeito que eu gosto. Né? Não é do jeito que você gosta, é do jeito que você pode. Então, fazer um exame muito claro de qual é o jeito que eu posso agora. Como é que eu posso agora dar conta disso? E entendendo que se você é mãe, se você quebra nesse momento, né, a sua família toda vai para o ralo. A sua família toda vai para o ralo. Então, entre você estar de pé, firme, em paz, né, mas com seu filho ali sem ter estudado o tempo necessário, sem ter feito as lições necessárias, tudo bem, paciência. Isso, né, as lições atrasadas, o conteúdo que ele não aprendeu, isso se recupera. Agora, ser desnorteada, louca em casa, brigando com todo mundo, não é? Ou desesperançosa, deprimida, essa recuperação é mais difícil. Essa é uma recuperação muito mais difícil e que vai ficar constantemente refletindo nos seus filhos. Então, cuida da sua saúde espiritual agora, da sua saúde mental, se acalma, tranquiliza, pensa no dia de hoje, né? Então, aproveita aí, estamos agora, né, entrando na Semana Santa, Quinta-feira Santa, né? Para as católicas, nós temos aí agora
todo o trio do Pascal para a gente aproveitar, né, acompanhar. Dri, vai cair a live, Dri. Então, obrigada. Beijo. Mas tem vontade de fazer lives. Estava com